Olá, eu sou a Luísa e esse é mais um episódio da série Autores na Web. Vamos conversar hoje mais a respeito da coleção Português, Conexão e Uso, que foi aprovada pelo PNLD 2020. Para isso, é com muita alegria que eu recebo aqui a professora Dileta Delmanto, que é autora da coleção, junto com a Laís de Carvalho. Então, gostaria de agradecer, professora Dileta, a sua presença aqui, para a gente conversar um pouco e conhecer um pouco mais a respeito dessa coleção. O prazer é todo meu, viu? Certo. E, Dileta, eu queria começar discutindo um pouco mais a respeito da concepção e da proposta metodológica da coleção. Tá. Então, nós temos uma concepção de língua como um construto que seja cultural e histórico. Dentro dessa concepção, ganham sentido outros pontos importantes. Entre eles, a perspectiva interacionista. Essa perspectiva interacionista é muito importante porque ela parte da ideia que a partir da troca com o outro é que os indivíduos se constituem enquanto sujeito. E também é a partir daí que se constrói o próprio conhecimento. Um segundo ponto importante é a teoria dos gêneros do discurso, que a gente trata na obra como gêneros textuais. E eles são muito importantes porque eles são uma ferramenta que age sobre o social. Então, está inteiramente de acordo com aquela proposta que a gente falou de língua como um fenômeno social e histórico, né? E um terceiro ponto importante é a visão funcionalista da língua. Segundo essa função, segundo essa ideia, nós temos uma concepção de língua que não seja apenas uma lista de regrinhas e muito menos um trabalho com o código. Então, é importante você pensar na língua em uso. A língua portuguesa, ela ganha todo um novo sentido quando ela é realmente usada para a gente se comunicar, transmitir ideias, certo? É uma grande... É a maior ferramenta que a gente tem, né, de comunicação. Então, e assim, os meninos podem trazer para o seu dia a dia, para a interpretação de texto, para a recepção dos textos e para a sua própria produção, tudo o que ele for estudando no dia a dia a respeito da língua. Certo, e aprendendo em pares, aprendendo por meio dessas conexões. Isso. Por isso também, quando a gente fala conexão e uso, a gente está falando do uso, o uso da língua em práticas, né? E está falando da conexão que existe não só entre as próprias crianças, o professor, e também conexão com o mundo que está aí, né? E como que a coleção foi organizada? Como que as obras foram estruturadas? A gente organizou em 8 unidades. Cada unidade é importante porque ela organiza todo o trabalho da coleção. Então, todo o trabalho de produção, de estudo da língua, está sempre relacionada a esses textos principais. Então, são 2 textos principais que organizam a coleção, né? Dentro dessa coleção, você tem gêneros de diferentes tipos, a gente se preocupou em seguir os campos, também os campos da BNCC. Então, para não ficar uma obra totalmente cortada, sabe? Tem um pedaço de estudo de língua aqui, um pedaço de recepção de texto ali. Então, a gente tentou organizar a partir dessa relação entre todos os textos, que podem ser a partir de uma relação de gênero, os 2 textos se relacionarem a partir do gênero, ou pode ser uma relação de temas. Você começou a falar um pouco dessas leituras, né, desses textos principais que estão presentes em cada obra. Quais que são as seções que você acha mais interessantes, que você gostaria de destacar na coleção? Então, nós temos várias seções, a gente pensou em algumas coisas bem ligadas à BNCC, pensou também em algumas coisas que não fossem totalmente conhecidas dos alunos, que eles vissem em todos os momentos. Então, eles têm tanto coisa que eles encontram sempre no seu dia a dia, como eles têm também outras
outros textos e outras atividades que não são do dia a dia, para que ele pense melhor, que ele analise melhor o que está em volta dele. Até para despertar curiosidade, né? Isso, principalmente. Porque quando você tem um aluno que tem um brilhinho no olhar, que é aquele aluno que está interessado, você consegue um trabalho. Se você não tiver, o trabalho não chega nem numa parte daquilo que você programou. Olha, essa daqui é um exemplo das leituras 1 e 2. Essa é uma leitura 1, né? Primeiro, vocês podem perceber que ela começa sempre como uma imagem, sempre uma imagem, para que eles façam a leitura de outras linguagens. Sempre tem também, antes de começar, quando vocês vêm ali trocando ideias, são perguntas para levantar o conhecimento prévio dos alunos e motivá-los para também depois fazerem os exercícios, as atividades que foram propostas. Até para que ele relacione aquele conteúdo que ele vai ver com as vivências, os conhecimentos que ele já tem. Isso, perfeito. Essa é a parte do trocando ideias. Então, a ilustração também está ligada ao texto 1, ela não está aí à toa. Certo. Né? E ligada também, já dá para ver, com assuntos que são muito atuais. Isso. A gente procura sempre pôr tanto textos clássicos, como colocar autores mais atuais, mais contemporâneos, né? Esse texto 1 pode ser tanto um texto literário, como um texto não literário. E sempre mesmo literários ou não são aí, né? Lá naquela parte que está em cima, azulzinho, está o que o aluno vai aprender naquela unidade. É uma coisa interessante para que ele possa situar. Ele vai estar situado, eu vou aprender, vou fazer uma crônica aqui, eu vou ler um conto, né? Vou fazer exercícios relacionados ao sujeito. Então, ali ele tem toda uma visão do que ele vai trabalhar naquela unidade. E como eu falei, os textos podem ser literários ou não. Nos textos literários, a gente procurou selecionar gente de países diferentes, de regiões diferentes, né? E também de épocas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem como brasileiros Mário de Andrade, né? O Patativa do Assaré, Martins Pena, que é um autor bem antigo, né? Para que os alunos consigam pensar que a literatura não é só o que tem hoje, que eles conhecem hoje, né? E tem autores portugueses, por exemplo, como Fernando Pessoa, autores africanos modernos, né? Como o Onde Jacques e o Mia Couto. E a gente tem os afro-brasileiros, como a Conceição Evaristo, que é do texto dessa unidade aí. Então, o aluno ele vai ter contato com uma diversidade de textos que traz realmente uma diversidade cultural, isso, uma diversidade até étnica, para que o aluno até conheça essas diferentes realidades. Perfeito, é isso mesmo. Antes de passar para outro, essa aqui ainda tá na leitura 1 e 2, né? Aqui na leitura 2, olha, tem sempre o antes de ler. Esse é especificamente o levantamento de conhecimento agora do texto, não do tema em geral, do texto que eles vão fazer a leitura. Então, tem sempre antes de ler. Aqui é o texto da Conceição Evaristo que eu falei para vocês, um texto super poético, muito lindo, que para eles se acostumarem com essa, não só contar a história, mas uma linguagem gostosa, né? E ali você tem, por exemplo, textos que não são muito trabalhados, como são os mini-contos. Então, para o aluno que tem pouco tempo de concentração, você entrega um conto que tem 3 linhas, mas tem muita coisa para ser explorada. Tem um exemplo de diálogo entre textos. Como o próprio título fala, a gente põe texto dialogando com outras linguagens. Por exemplo, ali está dialogando com uma história em quadrinho, né, que é uma tira. Essa tira é do mesmo assunto do texto que eles estudaram. E aí também tem outra seção aqui mesmo, que é do texto para o cotidiano. Então, tanto aquele está relacionado ao direito das crianças, como o texto para o cotidiano também está.
Então, aqui nesse do texto para o cotidiano, ó, um exercício exemplar de protagonismo, né? Então, são crianças que estão fazendo um bloco dedicado à luta pelos direitos das crianças. Então, é uma coisa que os alunos podem pensar que o tema que está sendo visto não está longe da vida deles, né? Então, por isso, um exercício de protagonismo. Então, os textos e os temas, eles são trabalhados de diversas formas, né, com textos de diversos formatos, a fim de trabalhar não só aquele tema, né, e aquele contexto, aquele conceito, mas também o próprio desenvolvimento socioemocional do estudante. Isso. E nessa seção especificamente do texto para o cotidiano, as competências estão sempre relacionadas as competências que dizem respeito à empatia, o direito do outro, a não discriminação. Certo. Né? Então, é uma sessão que a gente gosta muito. Esse daqui é um exemplo ainda do que eu estou falando da parte de estudos linguísticos e agora entender linguísticos e semióticos. Né? A parte porque na BNCC aparece assim, recursos linguísticos e semioses, né? Que são as outras linguagens, você explorar movimento, explorar expressão facial, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o assunto é sujeito indeterminado, contextos e sentidos na oração. Vejam, já aparece sentidos não é só identificar quais são os sentidos na oração, né? Então, você tem uma parte perguntando como é que você encontra o sujeito indeterminado aí nessa oração, quais os efeitos de sentido, por que o autor escreveu isso. E também aqui embaixo tem um outro que não está preocupado só em saber o que é sujeito indeterminado. Tem uma fala que aparece sujeito indeterminado. Mas por que ele usou nessa situação sujeito indeterminado? E vejam, as questões que se seguem, estão vendo, ó, por exemplo, ali, olha a postura do personagem no primeiro quadrinho. Só o jeito que ele entra já mostra que ele está assombrado, né, com a situação que ele chega num lugar e ele fala, nossa, roubaram meus móveis. E aí, quando você vai ver, tem uma placa de aluga, ele esqueceu que ele tinha mudado, né? Então, a gente vai estudar as expressões, olha como é importante a expressão corporal, né? Como é importante o lugar, como é que o lugar foi apresentado para saber que está tudo vazio. Então, você estuda todos esses outros elementos que não são verbais, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação de trabalhar também esses elementos. Além do texto. Sempre além do verbal. Né? Então, por isso a gente pode falar em linguística e semioses. E aqui é um exemplo de como a gente trabalha a produção escrita. Essa produção escrita, a gente trabalha, lembra que a gente está sempre relacionada a um texto. Então, nós falamos lá na leitura 2 que era um texto de mini-conto. Então, foi estudado mini-contos, recursos e tudo mais. Então, a gente vai pedir para eles produzirem um mini-conto. Então, eles já viram o que escrever, né? Agora, eles vão ver o como escrever, né? Que são essas orientações que vão sendo dadas. E aí, tem sempre uma parte chamada antes de começar. Nessa parte, antes de começar, eles vão fazer trabalho de alguma coisa que eles precisam usar na produção de texto, né? Então, por exemplo, às vezes pode ser relações entre as conjunções. Ele vai fazer um texto, por exemplo, argumentativo. É muito importante que ele estabeleça bem a relação entre as conjunções. Então, esse antes de ler pode ser um estudo da relação que se estabelece entre os conectivos num texto. Que vai ajudar o aluno a realmente fazer aquela produção textual. Isso. Então, aqui, ó, você tem os mini-contos, você pede para eles lerem 3 mini-contos que foram premiados, né? Então, isso aqui está fazendo com que ele volte, além dos que ele já viu, que ele veja quais os recursos que foram utilizados nesses mini-contos. Então, ele tem mais instrumental para escrever. Porque a gente tem muita preocupação que o aluno não fique diante do papel em branco, aquilo não sei o que falar. Daí tem reúna-se com os colegas, tem
muitas vezes um trabalho coletivo, que não é sempre individual, aquilo que nós falamos de trabalhar com seus pares, né? Tem o planejamento do texto e tem a avaliação e reescrita. Muitas vezes, também voltando à ideia dos pares, você tem um colega faz a avaliação. Em outros momentos é autoavaliação. Em outros momentos a turma inteira faz a avaliação. Então você tem mais uma atividade que ele trabalha em conjunto. E tem Certo. momentos que ele tem que trabalhar sozinho, né? Certo. Depois do manual do professor, né, que Quais já são as falamos. novidades que a gente está pensando para o manual? Então, nós temos uma parte geral no manual. Essa parte geral pode ser no manual impresso ou tem o manual digital também. O manual impresso tem todas aquelas partes que normalmente aparecem nos livros de língua portuguesa, né? Que são orientação da proposta, explicação sobre os conceitos que a gente usa no livro, material de sugestões de leitura para o professor se aprofundar, orientações de outras coisas que eles podem fazer, além disso, no livro, né? E no manual do professor, você tem também um manual digital. Esse manual digital tem coisas muito interessantes que o professor deve olhar, porque ele vai ter muitos instrumentos para melhorar as aulas dele, né? Então, por exemplo, no manual digital, na parte geral, tem todas as habilidades que são as habilidades principais que o professor está realizando em cada exercício. Então, aí é uma maneira de concretizar isso, porque você fala, trabalha as habilidades, mas trabalha onde, em que lugar, de que jeito, né? Então, a gente tem essa parte, né, relacionando as habilidades, tem sugestões de coisas ótimas, do tipo sugestões de atividades que favoreçam a aquisição de habilidades, proposta de sequência didática. Essa parte de sequência didática o professor pode fazer independente do livro. Ele estudou, ou aprofundamento. Ele estudou, por exemplo, minicontos, e ele tem uma sequência didática relacionada ao aprofundamento dos minicontos, né? Ele tem também muitas questões de avaliação, questões tanto de testes, como questões dissertativas. Aí o que acontece? Tem a correção, né, para o professor poder fazer aquela correção do exercício, e tem também como ele interpretar o resultado e que ele pode fazer em cada questão para melhorar o comportamento dos alunos. Certo. Que é o manual em U, que também é uma coisa que apareceu esse ano, né? Então, nesse manual em U, você tem os textos com as respostas, né? Todas as respostas, e do lado você tem as habilidades e competências que foram utilizadas nesse retângulo azul. Ali você tem um exemplo, então tem lá que está se referindo à cultura digital, pense nessa prática, uma série de habilidades. Aí, ali você tem também comentários de coisas importantes que o professor não deve deixar de ver em seu trabalho. E naquela parte azul que tem as competências e habilidades, embaixo você tem uma série de comentários para ajudar o professor a trabalhar aquele assunto que ele está vendo. Então, esse manual em U, que é essa novidade da coleção também, traz toda uma orientação mais aprofundada para o professor realmente trabalhar o livro do aluno. Para trabalhar o livro do aluno. Então, ele abre aqui, ele não precisa ficar procurando as respostas no fim do livro, ele já tem as respostas, e ele tem também, olha, aqui você poderia também explorar tal coisa. Ou, aqui nós estamos falando do conceito tal, explicado nas concepções de tal pessoa. Então, dá mais elementos para o professor poder trabalhar. Certo. Um grande aliado para o professor. É um grande aliado para o professor. Certo. Dileta, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só convidar os nossos colegas para olharem o livro, que eu acho que tem muita coisa interessante. Com certeza, deu para ver que foi uma coleção pensada com muito carinho. Foi. Eu gostaria então, novamente, de agradecer, Dileta, por estar aqui para conversar um pouco mais sobre a coleção e também agradecer a você que acompanhou mais esse episódio. Essa é a série Autores na Web, teremos muitos outros episódios para trabalhar e discutir outras coleções aprovadas pelo PNLD 2020. Eu te espero no próximo episódio.